Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns termos da genética, tá? Para a gente continuar aí entendendo o que se passa, né, nessa parte da ciência tão interessante que vocês estão gostando muito. E também vamos falar um pouquinho das pesquisas que eu pedi a vocês para estarem fazendo, né? Vocês fizeram pesquisa sobre síndromes cromossômicas, né? E também eu pedi para vocês estarem vendo aí como que a genética está sendo usada para os exames de Covid, né? Então, se vocês fizeram essa pesquisa, nós vamos trazê-la também para o nosso bate-papo, né? Que ela envolve aí a biotecnologia. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Não, Arthur, ainda não, tá? Então, vamos lá, turma. Primeiro eu vou fazer uma explicaçãozinha, tá? Sobre esses termos. Eu vou explicar e depois eu vou perguntando se tem dúvida e vocês falam aqui no bate-papo, tá? Por enquanto, eu não vou conseguir lendo e falando aqui ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Genética e hereditariedade, né? Nós já vimos, né, que a genética é a área da ciência que estuda, né, essa questão da hereditariedade. Vocês falaram isso muito bem, né? Quando eu falo de genética, eu estou envolvendo os mecanismos de divisão celular, como meiose e mitose. Estou falando da observação de cromossomos, né? A parte da citologia, que é a parte que estuda os cariótipos, os cariogramas, né? Os cromossomos em si. Os genes, que vão estar determinando as nossas características. DNA, né, em si, né? E a compreensão de como essas características se expressam e são transmitidas nos nossos genes. Aqui tem um termo que nós vamos usar bastante, tá? Cromossomos homólogos e genes alelos. Vocês já viram, eu já cheguei a falar sobre isso quando estávamos falando dos pares de cromossomos. Não é isso lá no cariótipo. Mas vamos retomar aqui para não deixar nada para trás, tá bom? Então, ó, nossos cromossomos eles se organizam em pares. Em pares por quê, professora? Sempre um que vai ser de origem paterna e o outro que vai ser de origem materna. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa imagem aqui, eu tenho um par do mesmo cromossomo, mas um cromossomo eu herdei da minha mãe e um outro cromossomo eu herdei do meu pai. Tá? Turma, eu preciso que vocês tenham isso assim muito bem resolvido na cabeça de vocês para a gente entender como que as nossas características são transmitidas, que vai ser a nossa próxima matéria, que são as leis de Mendel, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam. Então, aqui eu tenho, é o mesmo cromossomo. Nesse cromossomo aqui, vamos supor que eu tenho a característica da cor do olho, tá? Esse genezinho aqui, que eu vou chamar de gene alelo, o que seria o gene alelo? São genes que correspondem a genes que ocupam a mesma posição dos cromossomos homólogos e que codificam a mesma característica. Ou seja, eu tenho aqui um par de cromossomos homólogos iguais. Lembra de homossexuais, mesmo sexo. Homólogos iguais. São mesmos cromossomos, só que aqui eu tenho um gene e aqui outro gene. Esse gene codifica a mesma característica e se posiciona no mesmo local do cromossomo. Então, eu chamo de genes alelos. Show? Só que aqui vai estar falando a cor do olho que o meu pai está me mandando e aqui a cor do olho da minha mãe. O que vai prevalecer? Aí que nós vamos ver lá nas leis de Mendel, que são as características dominantes e as características recessivas, certo? A característica dominante, o nome já diz, ela domina. Por exemplo, característica de cor do olho. Qual cor de olho vocês acham que é dominante, que nós temos em maior quantidade? A cor do olho escura. Preto, por exemplo, castanho escuro. Não é isso? É uma característica dominante. A cor de olho mais claro é uma característica recessiva.
certo? Então, o que vai determinar vai ser aqui esse par de genes alelos. Se é característica recessiva ou dominante, nós vamos ver depois, tá? O conjunto de todos esses genes de um organismo nós chamamos de genoma. Qual é o meu genoma? Meu genoma são todos os meus genes que codificam as minhas características que estão presentes lá nos meus cromossomos. Entenderam esses termos? Cromossomos homólogos, genes alelos. Entenderam? Isso aí. Vai me dando feedback de vocês, porque quando eu for falar de leis de Mendel, eu particularmente, vocês sabem que eu trabalhei com isso na minha graduação, então assim, é uma área que eu me amarro, eu amo. Mas tem gente que tem muita dificuldade em genética, só que eu percebo que a dificuldade vem porque nesse momento aqui, que é para entender os termos mais simplesinhos, a pessoa está viajando. Aí na hora lá que eu falo, gente, lembra? Um par de genes alelos que codifica a característica tal, que tem um gene recessivo e outro dominante, aí fica perdido, tá? Então, esses termos, eles serão, assim, importantíssimos. Eu até indico vocês a fazerem o seguinte, faz uns esqueminhas, uns resuminhos, o que é cromossomo homólogo, o que é genes alelos, faz aí no caderninho de vocês. Lara, homólogo eu não tenho 46 cromossomos? Os meus 46 cromossomos estão divididos em pares. Eu tenho 23 pares de cromossomos. O par 1, eu vou ter 2 cromossomos homólogos, certo? O par 2, 2 cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, então, ó, exatamente, apresentam semelhanças no mesmo tamanho e na localização dos genes. Por exemplo, o meu par 1, lá nesse cromossomo homólogo, tem a característica de cor do olho. No par 16, tem a característica de tonalidade da minha pele. Entendeu? E assim por diante. Isso, tem que estar fresquinho na cabeça de vocês para vocês entenderem. Pode falar, professora, não entendi, que eu repito. Genótipo e fenótipo. 2 termos que nós vamos usar muito também, tá? Genótipo é o conjunto de genes que um organismo recebe de seus pais e que podem ser transmitidos aos seus descendentes. Ou seja, genótipo é o que está contido no meu genoma, as minhas características genéticas. Então, o genótipo vai ser a constituição genética da pessoa, tá? Todas as minhas informações. Exemplo, cor dos meus cabelos, cor da minha pele, a minha altura, meu tipo sanguíneo, formato do meu rosto, o tipo do meu cabelo, o formato da minha orelha, número de dedos nas mãos e nos pés, que existe uma anomalia, que tem pessoas que têm 6 dedos. Não é isso? Só um minutinho. Eu tô deixando a sala bloqueada porque tá entrando gente assim que não é permitida. Aí vocês me dão esse toque aqui, eu vou lá e abro, tá bom? Para alunos. E o fenótipo? O que seria o fenótipo? Ó, genótipo, o nome já diz, gene, genética, genoma. Fenótipo vai ser a ação dos genes constituídos lá pelo genótipo, tá? Juntamente com os fatores ambientais. Ou seja, fenótipo de características físicas. Exemplo aqui que foi dado nessa imagem. É a mesma pessoa. O genótipo dela diz que ela tem cabelos cacheados. Mas o fenótipo dela é o quê? Cabelo liso, porque ela alisou o cabelo. Foi uma característica física que ela modificou. Só que lá a raizinha do cabelo dela, quando crescer, vai nascer como? Cacheada, porque não tem como mudar o genótipo da pessoa. Mesma coisa, pensa. 2 gêmeos idênticos foram separados na maternidade. Pensa, genótipos iguais. Um foi levado para viver lá no Canadá e o outro foi levado para viver lá na África do Sul. Depois de 30 anos, esses 2 gêmeos se encontram.
O fenótipo dele será idêntico? O fenótipo, pensa. Olha as características ambientais que eles se submeteram. Olha as características do Canadá. Olha a temperatura, a umidade, a luminosidade. E olha a África do Sul. Completamente diferente. Certo? Conseguiram entender esses dois termos? Características físicas eu consigo mudar. Meu fenótipo eu consigo mudar. Agora, meu genótipo é aquilo que está contido lá no meu DNA, lá no meu material genético. Show até aí? Tranquilo, né? Herança genética, né, vai ser as características que nós vamos herdar com o nosso genótipo, certo? Proveniente de quem? Dos meus pais. Isso aí, Maria. Fenótipo vai ter a ação do seu genótipo juntamente com as características físicas que foram influenciadas por fatores ambientais, tá? Igual aqui, a herança genética independe do ambiente. Esses dois gêmeos, que um vive no Canadá e outro vive na África do Sul, quando eles forem ter seus filhos, eles vão estar mandando a mesma herança genética para os seus descendentes. Ela é transmitida de geração em geração. Tomar sol, por exemplo, eu estou influenciando o meu fenótipo. Eu tenho a tonalidade da pele mais clara. Se eu tomar muito sol e ativar muito minha melanina, eu terei uma tonalidade mais escura. Mas o meu genótipo indica que eu tenho pele mais clara. Na verdade, você vai ficar vermelho, né? Certo? Isso aí. Show de bola. Vamos comigo. Vou ler para vocês esse texto aqui, tá? Genética. A cara do pai ou da mãe? Isso aqui é importante para a gente entender também nossa próxima matéria. Todo nascimento desperta as mesmas perguntas. A quem o bebê puxou? Parece mais com o papai ou com a mamãe? Mal o pequeno abre os olhinhos e todo mundo já quer saber quais características foram herdadas de cada lado da família. Se os olhos têm a cor azul, como os do avô, se o nariz é o da mãe, ou se ficará careca como o pai quando crescer. Não é assim? Às vezes a mulher está ali ainda, sob os efeitos dos hormônios, já fica falando que o filho dela, né, com todo aquele cuidado parental que a mulher tem, parece lá com o avô paterno. Nossa, mas isso dá um reboliço, né? O que nós vamos passar para a próxima geração depende dos genes contidos em alguns dos nossos gametas. A variação genética é o resultado de um jogo, o que torna cada ser humano um indivíduo único. É a troca do material genético entre o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe. Se não tivesse isso, não teria nem graça. Não existem espermatozoides ou óvulos iguais, eles são diferentes. Lembra da formação dos gametas da meiose? Do crossing over? Né? A célula ovo tem no núcleo de cada uma de suas células 23 pares de cromossomos. 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Lá estão guardados os genes responsáveis pela transmissão de características de uma geração a outra. Ali está o script, a receita, tá? A receita da pessoa para a formação e o desenvolvimento do recém-nascido. O mesmo bebê que crescerá e um dia tentará reconhecer seus traços nos filhos. Então, você é o fruto de uma dupla influência dos genes e do ambiente. Apesar de o DNA do seu pai ter se unido ao DNA da sua mãe, você é mais do que uma combinação das características do casal. Em alguns casos, a herança paterna ou materna é evidente, como a cor dos olhos, no formato do rosto e no tipo sanguíneo, mas nem sempre. Outros traços, embora também dependam bastante dos genes, sofrem forte influência das condições de vida do indivíduo. É o caso da estatura, por exemplo. Ao nascer, você tem um certo potencial para crescer, o teto máximo. Atingi-lo ou não depende da alimentação. Então, isso aqui, turma, por exemplo, o que eu quero dizer? Vamos supor que você é filho
de pais que têm uma estatura alta, são altos os seus pais. Então, você herdou essa característica, né? Tá, mas se você herdou essa característica, só que tem um detalhe, essa influência vai depender da sua alimentação? Com certeza. Só um minutinho. Vai depender da sua alimentação? Vai. A sua alimentação faz parte de quê? Da matéria-prima para a construção do seu organismo. Consegue perceber? Então, assim, pode estar contido lá no seu genótipo que você terá uma estatura alta. Só que se você não fizer por onde, não se alimentar direito, que tem criança que não se alimenta direito, quer crescer, não é? Faz tratamento de hormônio, toma hormônio para crescer e não cresce. Mas por quê? Tem uma péssima alimentação, certo? Então, vai ter influência do meio? Sim, terá influência do meio, certo? Dúvida sobre isso? Show. Isso aí já acontece um fenótipo. Muito bem. Então, turma, nós vamos, na próxima aula, iniciar as ideias de emenda. Eu até peço a vocês para dar uma lida antes, para vocês terem um conhecimento antes de eu começar a explicar essa matéria. Eu acho que vocês vão se amarrar, é uma matéria muito legal de se estudar, tá? Que é a matéria em que vai mostrar como que nós herdamos as características, como que essas características são passadas à frente, tá? Agora eu queria ouvir de vocês sobre as pesquisas que vocês fizeram sobre síndromes, né? Eu vi que vocês buscaram vários tipos de síndromes. E vou deixar a pesquisa de Covid mais para frente, que pode ser que tenha alguns alunos que não fizeram a pesquisa ainda que eu passei ontem, né? Por conta do feriado. Quando formos falar de biotecnologia, a gente volta nessa pesquisa. Então, quem não fez ainda, faça, tá? E quem ainda não entregou a pesquisa de síndrome, eu estipulei um novo prazo até o dia 11/9, tá? Mesmo a gente fazendo aqui hoje o nosso bate-papo aqui, o nosso debate, dia 11/9 eu ainda vou estar aceitando, certo? E aí, fala para mim, o que vocês acharam aí da experiência fazendo essa pesquisa? Não, Arthur, essa pesquisa que eu passei está lá no cronograma. Você leu o cronograma dessa semana? Eu falei para vocês estarem fazendo uma pesquisa de como a genética está sendo usada para os testes de Covid. Tá? Então, assim, eu queria que vocês fizessem essa pesquisa, mas mesmo só para a gente incrementar nossa aula. Não precisa me enviar essa. Agora, a pesquisa que estava valendo 5 pontos era sobre síndrome cromossômica, certo? Quem ainda não enviou, para enviar. Ok? Show. Quem gostaria de falar? A Duda falou que quer falar. Fala aí no microfone, então, Duda. Te ouvindo. Eduarda, cadê você? Ah, não tô ouvindo. Espera só um minutinho. Tenta aumentar aí o seu som, seu microfone, Duda. Ele tá ativado aqui, mas não tá saindo o som. Não? Outra pessoa gostaria de falar? As Marias. Ah, Lara, a sua internet caiu. Sobre a pesquisa de síndrome cromossômica. E aí, qual que vocês pesquisaram? O que vocês acharam? Primeira coisa,
Síndrome cromossômica pode ser chamada de doença? Fala para mim. É uma doença que tem cura? Não, tá? E isso, por muitas vezes, é retratado dessa forma, porque as pessoas às vezes não têm noção que é uma síndrome cromossômica, tá? Júlia, se eu não me engano, quer falar, né, Júlia? Pode falar. Oi, professora, tá me Tô ouvindo? te ouvindo. Então, eu coloquei sobre uma síndrome aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Ah, Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome e, tipo assim, eu achei ela, quando eu comecei a ler, eu falei, tipo, achei de boa, mas quando eu vi no final, eu falei, meu Deus, como uma síndrome pode atacar tanto assim? Posso ler? pode, claro. Eu peguei a síndrome de Patal, também Uhum. chamada de trissomia do 13, devido a um acréscimo do cromossomo 13. A síndrome do Patal possui este nome em homenagem à genetista Klaus Patal. Extremamente rara, estudos apontam que a incidência da síndrome corresponde a um caso para cada 5.000 nascimentos. Crianças que vêm ao mundo com esta condição geralmente vivem de 2 a 5 dias, quando conseguem nascer, pois geralmente é mais comum que não sobrevivem no útero da mãe. Devido às complicações serem extremamente letais, caso a criança nasça, tratamento é feito basicamente para tentar controlar as complicações mais baixas. A síndrome ataca o globo ocular pequeno, fenda do palato labial, maior número de dedos, malformações graves no sistema nervoso central, retardo mental, problemas cardíacos e entre outros. Muito bem. Então, é uma síndrome, né, que é muito difícil, né, da criança nascer viva. Né? Isso, por muitas vezes, o próprio organismo tenta eliminar, abortar, tá? Porque tem muitas complicações. Então, conseguir sobreviver a essa síndrome, né, é muito difícil, né? Que foi o que a Júlia colocou. A professora não fazia ideia, né, do quão difícil era a síndrome de Patal. Vou só colocar aqui rapidinho, que eu vou compartilhar algumas imagens com vocês sobre as síndromes que eu acho legal tá mostrando. Professora, Oi, sobre essa síndrome aí, eu quem tá falando? como a Maria Eduarda Santos. Fala, Maria. Tá bem baixinho o seu microfone, Maria. Peraí, tá me ouvindo agora? Melhor? Sim, aham. Então, eu vi que a taxa de mortalidade é de 90% até um ano. E uma curiosidade é que dia 13 de março é o Dia Internacional dessa síndrome. Ah, é uma curiosidade. E assim, turma, essas crianças, né, que sobrevivem a essa síndrome são muito guerreiras, porque é já nascer fazendo um monte de cirurgia, né? O palato é completamente aberto. Então, assim, a chance. Tá vendo essa imagem aqui? É praticamente o céu da boca todo aberto, tá? Então é difícil. É diferente do lábio leporino, tá, turma? O lábio leporino é uma outra coisa, que só acomete essa situação. A síndrome de Patal tem várias outras situações, certo? Então, assim, são umas imagens até bem fortes, tá? Quem quiser depois procurar, assim, com mais paciência, podem estar procurando. Outra Eu vi síndrome. também, Outra síndrome. Quem gostaria de falar para mim? Quem fez sobre síndrome de Turner? Me falaram aí que é uma síndrome, né, que acomete os cromossomos sexuais. Ah, seria legal se vocês falassem. Por aqui, ó, fica difícil de eu acompanhar no bate-papo. Teve uma aluna que colocou aqui, nossa, né, professora, um cromossomozinho parece que não faz nem diferença e faz tanta modificação no organismo de uma pessoa. Verdade.
Pode sim, Ronald. Fala pra gente aí, está com o microfone? Alô, tá me escutando? Tô te ouvindo. Então, eu percebi que, tipo, as síndromes cromossômicas, elas são bem mais comuns do que a gente imagina, por causa que, por mais que tem algumas que não sejam tão agressivas, tem probabilidade de, tipo, a cada 2.500 nascimentos, uma criança nascer com problema nos cromossomos. E levando em conta que nascem, tipo, 200 mil pessoas por dia no mundo inteiro, muita gente já nasce com esses problemas genéticos, assim, vamos dizer. Exatamente. E assim, Ronald, eu queria que vocês falassem muito de Turner, de Klinefelter, porque por muitas vezes a pessoa ela é diagnosticada com uma síndrome cromossômica dessa com o passar do tempo. E essas crianças às vezes sofrem muito bullying na escola, né? E às vezes a gente assim parar para analisar, meu Deus, é uma característica que está no genótipo dela. Ela não tem o que fazer para mudar aquela característica. E assim, por muitas vezes o ser humano é muito cruel. Por isso que eu quis trazer esse tema dessa pesquisa para vocês. Aquilo que o Ronald falou, professora, é muito mais comum do que a gente imagina, né? As síndromes cromossômicas, por muitas vezes a gente tem muita como referência o nosso dia a dia, né? No meio em que eu vivo, não tem ninguém que tem essa síndrome, então eu acho que não tem muita gente. Mas não, exatamente esse cálculo que o Ronald fez é isso. Levando em consideração a taxa de natalidade, né, existe sim muitas pessoas com síndromes, tá? Então, assim, eu gosto de trabalhar essas questões com vocês, para vocês entenderem que existe, turma, todo um cuidado, né, que tem que se ter com esse tipo de pessoa. Pessoa que tem síndrome de Down. Professora, todos vão ser iguais? Não. Eles têm a mesma síndrome, mas eles são iguais? Não. Tem pessoas que têm síndrome de Down que tem uma capacidade cognitiva absurda, né, que consegue estudar, tem síndrome, crianças com síndrome de Down que crescem, se tornam adultos, conseguem desenvolver uma profissão. Já tem outros que têm um comprometimento a mais, né, com o neurológico. Então a gente tem que saber lidar com isso aí, tá? Então é uma forma da gente entender que existem essas questões, né? E tomar cuidado com simplesmente às vezes achar porque aquela pessoa ali é estranha, eu tenho o direito de chegar e falar, eu acho que as características dela é estranho porque não está de acordo com o que a sociedade define como sendo ideal, perfeito. E aí, turma, vem as agressões, né? As agressões verbais, né? Por exemplo, existe uma síndrome, vocês perceberam enquanto vocês pesquisaram, né? Que o corpo masculino ele tem algumas características femininas. Vocês pesquisaram essa síndrome? Que às vezes um homem vai desenvolver mama, mas parece que aquele cara ali parece que ele é afeminado, eu acho que aquele cara é gay, mas quando você vai ver, é uma síndrome que a pessoa possui, entendeu? E você está ferindo aquela pessoa de uma forma. Primeiro que isso não é permitido com síndrome assim, ou sem síndrome, né? O respeito, ele é necessário em qualquer circunstância. Mas entender que é necessário entender que existem essas questões, tá, turma? E é muito complicado lidar com isso. Para a família é difícil, né, entender que existem essas questões, a forma de lidar com isso. Por isso que eu acho que é muito importante conhecer para a gente saber lidar, tá? E aí, mais qual síndrome que vocês colocaram? Deixa eu ver aqui. Tá me escutando, professor? Tô te ouvindo. Eu pesquisei uma síndrome que eu achei muito interessante, que eu ouvi falar dela pelo evento, eu acho que era ela, no episódio de Grey's Anatomy, quando eu tava assistindo. Aham. O nome da síndrome é Síndrome de Hailey-Day, que é uma síndrome que consiste em uma desordem do sistema nervoso autônomo que compromete o desenvolvimento e a sobrevivência dos neurônios sensoriais, simpáticos e parasimpáticos, pertencentes ao sistema nervoso autônomo sensorial, que quer dizer, mais ou menos em outras palavras, que a pessoa ela não sente as coisas muito bem. Então, continuando, essa patologia tem caráter hereditário, autossômico recessivo, ligada a uma mutação no gene
BKAP, localizado no cromossomo 9. Em outras palavras, o indivíduo herda essa síndrome somente quando os dois progenitores possuem uma cópia do gene defeituoso. Sintomas. Olha só que doideira que a Jade está falando. Essa síndrome, ela provavelmente é bem rara, né, pelo que a Jade colocou. E assim, é necessário ter uma cópia, o pai e a mãe ter o gene defeituoso. Não é isso, Jade? Exatamente, por isso que é muito raro. Por isso que é muito raro. E assim, esse termo, Jade, defeito, você falou que viu em Grey's Anatomy, tem até alguns filmes que retratam isso, né? Quando fala assim, porque você teve um filho com síndrome, porque no ato da divisão celular houve um erro. Olha que termo pesado, defeito, erro, né? Parece que os pais se culpam, falam, meu Deus, eu errei. Na hora da minha divisão celular houve um erro. Mas isso a gente tem que entender que é porque era para ser assim, tá, turma? Então, assim, esse casal, olha só, os dois tiveram um filho em que um gene dos dois tinham essa característica para essa síndrome. Então, assim, se parar para analisar, é muita coincidência, porque, ao meu ver, né, Papai do Céu quis que eles tivessem um filho exatamente com essa síndrome, tá? E é uma síndrome que atinge o sistema nervoso. Complicadíssimo, tá? Qual é o nome dela, Jade? Escreve aqui no bate-papo para mim aqui, fazendo favor. Tá, vou ler só uns sintomas Aham. para dar para entender melhor, digamos assim. Tá. Que a pessoa não sente, na maioria das vezes, ela não sente dor. Tipo assim, no geral, ela não sente muito. E a dor é um sistema de defesa, né? Então, Isso. tipo assim, se a pessoa tá sentindo dor que tá queimando, por exemplo, ela vai tirar a parte que tá em contato com o fogo. Digamos assim. Aí eu vou falar alguns. Que é a proteção da pessoa contra lesões, né? Que eu acabei de falar. Tratamento da pneumonia aspirativa. Terapia anticonvulsivante, se o paciente apresentar convulsões. Que esses são, na verdade, alguns tratamentos. E como não existe tratamento, é a prevenção, né, dos acidentes. Aí também tem medicamentos que incluem lágrimas artificiais, olha só, para evitar a secagem dos olhos e medicamentos chamados antieméticos, que servem para controlar possíveis ônus. Excelente. E assim, o que a Jade colocou, professora, é uma síndrome que a pessoa não sente dor, né? O não sentir dor, se a gente parar para analisar, é algo assim perigosíssimo, porque a dor é realmente um mecanismo de defesa. Se eu estou sentindo uma dor, por exemplo, no meu abdômen, eu tenho que investigar e ver que eu posso ter algum problema em um órgão interno, né? Sem a pessoa sentir dor, isso se torna muito complicado. Tá? Vou colocar aqui uma outra síndrome que, se não me engano, a Ana pesquisou, que é a de Edwards. Reparem que algumas crianças já têm características que você, olhando, você consegue perceber que existe alguma síndrome, né? Que é a trissomia do cromossomo 18. Só que tem outras que nem aparentam tanto. Por isso que, às vezes, demora um pouco da pessoa descobrir, tá? Temos também uma que vocês colocaram aí, que é a síndrome de Turner, que às vezes aparenta, parece um pouco, tem um pouco de característica da síndrome de Down, em alguns casos, só que é comum essa pele aqui no pescoço, é muito comum, tá? Só que conseguem se desenvolver, Vocês estão vendo? Acho que eu esqueci de compartilhar, né? Estou mostrando aqui, mas apareceu para vocês a tela? Não, né? Peraí, esqueci de compartilhar. Essa aqui, ó, é a imagem da síndrome de Turner, tá? É típico dessa pele aqui atrás do pescoço, tá? Tem os olhinhos mais puxadinhos também, mas conseguem se desenvolver, estudar normalmente, tá? Pode apresentar, às vezes, um pouco mais de dificuldade, né, de aprendizado, mas consegue desenvolver. Essa aqui que eu estava falando, a de Edwards, que foi a que a Aninha colocou, né? Repare que tem crianças que já têm características
que aparenta mais ter uma síndrome. E outras, ó, essa nenenzinha aqui, por exemplo, esse bebê, não aparenta tanto, tá? Então, por isso que às vezes os pais demoram a descobrir que o filho tem síndrome. Que não é toda mulher, né, turma, que faz um pré-natal, que tem todo aquele cuidado, né, que faz exames. Mas o que vocês colocaram? Ah, o filme é extraordinário. Aquele filme, eu não sei, porque eles não tratam no filme o que exatamente a criança teve. Se foi uma síndrome ou se foi uma malformação só da face. Aí eu não sei se aquilo ali é exatamente uma síndrome. Mas mostra tanto, né, como que aquela criança... Quem não assistiu, turma, esse filme, vale a pena assistir. O Extraordinário. Porque ele retrata exatamente isso, né? A dificuldade de uma criança que nasceu assim, né? De ser aceita na escola. Ele sofreu demais. Deixa eu ver mais qual que vocês colocaram. Pesquisaram sobre Klinefelter, não? Sim. Essa aqui, ó, é a síndrome de Klinefelter. A de Klinefelter, o homem, ele apresenta um cromossomo X a mais. Tá observando aqui no cariótipo dele? Então, o que acontece? Por ele ter um cromossomo X a mais, ele aumenta a quantidade de características femininas. Então, por exemplo, aqui, esse homem aqui, repare que existe um desenvolvimento das mamas. Deixa eu mostrar isso aqui. Ele tem um quadril mais largo, né? Tem características aí femininas, tá? Porque ele tem um cromossomo X a mais. E aqui, ó, deixa eu voltar na de Turner. A de Turner é assim, ó. Ele vai estar faltando um cromossomo X. Vai ter X0. Ele vai ter um cromossomo X a menos, tá? Tudo isso é na hora da formação dos gametas, certo? Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Então, assim, turma, quando eu coloquei esse tipo de pesquisa para vocês, foi mesmo para mostrar a vocês que existe essas síndromes e que por muitas vezes nós somos muito cruéis em simplesmente classificar, né, as pessoas como sendo dentro dos padrões, né, de beleza que a sociedade nos coloca e simplesmente quem está fora desses padrões, o ser humano, ele tem a mania de crucificar, né? Esse filme extraordinário é uma dica que eu coloco para vocês estarem assistindo. Deixa eu até colocar ele aqui, ó. Que mostra exatamente isso, né? Esse menininho, né? Que por ele ter o rosto, né, ele nasceu com deformações no rosto, ele foi sofreu muito bullying ao retornar para a escola, né? Ao frequentar a escola. Mas é um filme que mostra assim, uma lição de moral gigantesca. Nós temos um aluno aí no Castro Alves, o Yarley, acho que até falei com vocês do Yarley, né? Que ele tem a mesma deformação na face dele e ele usa esse filme para ele melhorar a autoestima dele. Ele deu palestra na escola, esse aí mesmo. Então, assim, ele que me recomendou esse filme. E o Yarley tem uma autoestima, assim, absurda. É um menino, assim, fantástico, extremamente positivo, sabe? Que faz a gente aprender muito com ele. Então, fica a dica para vocês, esse filme, para vocês estarem assistindo. Gostariam de colocar mais alguma coisa em relação às síndromes? E entender que síndrome não é doença. Por favor, tá, turma? Meus alunos, eu não vou aceitar vocês falando isso nunca na vida. Síndrome cromossômica é algo que está no seu genótipo. Show? Dá uma olhadinha, tá, Duda, para ver o que aconteceu. Então, eu vou encerrar por aqui.